Moção 2259, congratulatória ao judoca Kennedy Gustavo Nogueira Silva pela convocação para a seleção brasileira que disputará o Campeonato Mundial de Jovens para pessoas portadoras de deficiência no Colorado, Estados Unidos, de 8 a 17 de junho de 2013. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2260, congratulatória para John Richard Aparecido de Oliveira pela organização do Campeonato de Xadrez, que contou com o apoio da Secretaria de Esportes, tendo ocorrido no dia 19 de maio próximo passado, no Educa Mais Centro. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 2261, congratulatória ao judoca jacariense Kennedy Gustavo Nogueira da Silva, convocado pela Seleção Brasileira Paradesportiva para ir disputar o Campeonato Mundial de Jovens no Colorado, Estados Unidos. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2304, congratulatória ao Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, UMAV, na pessoa de seu diretor, senhor Alberto Capucci Filho, pela exposição da presença japonesa em Jacareí. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2305, congratulatória à Conloja, Congregação das Lojas Maçônicas de Jacareí, na pessoa de seu presidente, o senhor João Pasqualim Neto, pela revitalização do marco maçônico, situado na Praça Charles Gates. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2306, congratulatória ao soldado PM Silveira, integrante do grupamento motorizado ROCAM, da equipe de Força Tática da 2ª Companhia do 41º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Interior, pelo reconhecimento dos bons serviços prestados à comunidade jacariense. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2307, congratulatória à Fundação Cultural de Jacareí, na pessoa de sua presidenta, a senhora Sônia Ferraz, pela programação no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, UMAV, da exposição da presença japonesa em Jacareí. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção congratulatória para Maricia Ascioli pelo lançamento do livro Louvação. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 2353, congratulatória ao Hemocentro de São José dos Campos pela dedicação e empenho no 6º DOA Jacareí. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 2359, comemorativa ao Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 2360, comemorativa ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, 28 de maio. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 2361, congratulatória ao Serviço Social da Indústria, SESI São Paulo, pela inauguração da nova escola da entidade em Jacareí. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 2362, congratulatória ao Grupo Interdisciplinar para o Tratamento da Dor, Vale Sem Dor, e ao Dr. Celso Abraão, do Instituto de Cirurgia e Oncologia, pela realização de palestra na Casa do Médico de Jacareí, abordando o tema dor. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 2363, congratulatória à Igreja Batista de São José dos Campos pela organização da campanha Abrace o Hospital do GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 2376, congratulatória à empresa Jocos pela dedicação e empenho no 6º DOA Jacareí. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 2377, congratulatória ao Colégio Adventista pela dedicação e empenho no 6º DOA Jacareí. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 2378, congratulatória à Associação Jacariense de Diabéticos, AJD, pela dedicação e empenho no 6º DOA Jacareí. Autor, vereador Edinho Guedes. Solicito que a primeira secretária faça a leitura dos requerimentos registrados pelos vereadores.
Requerimento 2271, a Telefônica Brasil S.A., solicitando a instalação de telefones públicos na Estrada das Brotas, no bairro das Brotas, neste município. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2272, a EDP Bandeirantes Energia, solicitando iluminação pública no bairro Paraty de Baixo, Jamique, em especial na estrada Rondo Japão e na estrada Yokohama, neste município. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2301 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas no Jardim Panorama. Autor, vereador Itamar Alves. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2302 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas no bairro Vila Branca. Autor, vereador Itamar Alves. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2331 ao IGC, Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, solicitando a reposição do marco divisório número MN 26, na divisa do município de Jacareí com São José dos Campos, na região entre os bairros Rio Comprido e Limoeiro. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2332 ao IGC, Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, solicitando a substituição do marco divisório número MN 27, na divisa do município de Jacareí com São José dos Campos, em área interna na Univap, Universidade do Vale do Paraíba. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2333 ao IGC, Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, solicitando nova visita técnica para determinação de alguns pontos ainda conflitantes das divisas do município de Jacareí. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2356 ao Banco Central do Brasil, solicitando entendimentos com a rede bancária do município de Jacareí, São Paulo, para o estabelecimento de horário diferenciado de atendimento ao público. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2368, a Telefônica Brasil S.A., solicitando manutenção e conservação dos cabos da rede da empresa nas vias do Jardim Emília, em especial na rua Francisco Gomes da Silva. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2369 ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando o reforço da pintura com tinta especial das faixas da rodovia General Eurílio de Jesus Zerbini, SP-66, neste município. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2371 ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a construção de acesso ao CDHU do Bandeira Branca pela rodovia General Eurílio de Jesus Zerbini, SP-66, no município. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2372, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a urgente retirada do poste existente defronte do imóvel de número 521 da Rua New Jersey, no Jardim Flórida. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2375, Havana Química, solicitando a adoção de procedimentos para diminuir os impactos da emissão de gases e fortes odores. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2384 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a urgente intensificação de rondas na região da rua Atenas Paulista, no Jardim das Indústrias, sobretudo na viela existente ao lado do número 197. Autor, vereador Pastor Rogério Timóteo. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2385 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a urgente intensificação de rondas escolares defronte da Escola Professor Dorotóbio Gaspar Viana, localizada na Rua Expedicionário Paulo de Oliveira Branco, número 130, no Parque Nova América. Autor, vereador Pastor Rogério Timóteo. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos pedidos de informações. Pedido de informação 2306. Refere-se ao registro de pontos dos servidores da Prefeitura Municipal de Jacareí. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pela ordem, senhor presidente. Só corrigindo, pedido de informação 2303. 2303. 03. Gostaria de justificar, porque existe, sim, a Lei Complementar número 13, que é o Estatuto do Servidor Público do município, que fala sobre o cartão de ponto, fala sobre a consignação do ponto. Só que esse é um procedimento e que é uma matéria que o Poder Executivo tem a liberdade, né, de acordo com a conveniência do serviço, de escolher se vai consignar através de folha ou através do cartão, do ponto biométrico, como já está sendo usado pela Prefeitura. Eu só vou dar um exemplo de um motorista que viaja frequentemente para São Paulo. Fica inviável essa pessoa consignar o ponto através do ponto biométrico. Então, a chefia tem a liberdade de optar pela folha de frequência. Então, por isso, eu sou contrário a esse pedido. O pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por 8 votos contrários. Pedido de informação 2354. Refere-se à imagem de São Cristóvão, que foi levada ao Vaticano pelo ex-prefeito Marco Aurélio de Souza e posteriormente colocada no loteamento industrial Arthur Ville. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, esclarecendo aqui os questionamentos do nobre vereador, tenho a informar que a imagem de São Cristóvão, ela está guardada lá na paróquia de São Silvestre, lá na Vila Garcia, que a região lá onde tínhamos a Capela dos Remédios, onde essa imagem ficou exposta por algum tempo, pertence à nossa paróquia, e, portanto, ela está guardada lá na paróquia de São Silvestre. Portanto, eu estou justificando o voto porque não vou aprovar, porque já estou prestando aqui o esclarecimento ao nobre vereador. Prestada a informação, o pedido de informação continua em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por 9 votos contrários. Pedido de informação 2355. Refere-se à área pública situada na rua Luiz de Moura, de frente do número 269, no bairro Cidade Nova, Jacareí. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2365. Refere-se ao imóvel da unidade
de cursos profissionalizantes do SESI, localizada no Jardim Emília. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Senhor presidente, só queria corrigir que não existe nenhuma unidade de SESI no Jardim Emília. O que existe lá é uma unidade da Escola Profissional Senai. Pela ordem, gostaria só de solicitar então a autora se ela gostaria de corrigir a redação do pedido de informação ou quer manter dessa forma mesmo. Não, porque de fato a unidade lá do Jardim Emília é Senai, o SESI já está no Jardim Folgaça, aqui mais para cima. Eu agradeço a intervenção da Rose, porque acho que como estava para inaugurar o SESI lá, eu confundi. É o Senai mesmo, por favor, eu Então, solicito consta a na ata a correção então desse pedido de informação e colocamos ele em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação corrigido para a Senai foi aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2366. Refere-se à situação dos cemitérios no município. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Não tendo mais pedidos de informação registrados, solicito que a primeira secretária faça a leitura então dos votos de pesar. Voto de pesar pelo falecimento de Agostinha Nogueira de Siqueira, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Pesar pelo falecimento de Flávia Aparecida Querido, formulado pelas vereadoras Lucimar Ponciano e Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Daniele Rodrigues, formulado pela vereadora Rose Gaspar.